Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o Prof. Heverson e hoje vamos falar sobre tabela periódica. É isso aí, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai começar com o nível 1. Lembrando que nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 2 é apenas um complemento dessa aula de hoje, que é a nossa aula principal, e o nível 3 é um aprofundamento. Bom, inicialmente, então, a gente vai começar com a nossa aula lá sobre a linha do tempo, em 1789. Lavoisier, junto com Dalton, ele foi o primeiro químico experimentalista que sequenciou e catalogou cerca de 33 elementos numa organização similar a uma tabela periódica, e ele publicou isso num livro que foi um marco para a química na época, até hoje é muito citado ainda, que é Tratado Elementar de Química. Bom, ele teve um pequeno problema na sequência desses elementos, foi organizar as características semelhantes deste elemento. Bom, quem fez isso de forma mais eficiente, posterior a Lavoisier, foi com o Dobereiner. Ele fez a lei das tríades. Na verdade, ele pegou os elementos organizados por Lavoisier, de forma empírica, prática, e ele criou a tríade, onde um elemento central tem a média das massas ponderadas de dois outros elementos. A tríade mais conhecida dele é bromo, cloro e iodo, né? Então ele deduziu, ele catalogou, organizou que a característica do bromo era a média da massa de dois outros elementos, só que isso não deu em todos os elementos, né? A partir do elemento de número atômico 20, 23, ele já começou a ter dificuldade em enquadrar esses elementos nessa tríade. Bom, posterior a isso, em 1861, nosso amigo Chancontors, ele fez o parafuso telúrico, onde ele organizou os elementos em forma espiral, em forma de espiral, em 45 graus, e ele percebeu que elementos que estavam na mesma geratriz ou na mesma coluna vertical tinham características semelhantes. Só que isso também era válido só até o número atômico 40, né? Além de ser muito complexo, ele misturava substâncias simples com um elemento e ele teve um pouco de dificuldade para explanar essa sua organização. Bom, 1866 nós temos o Lei das Oitavas com Newland, que era um músico e um químico, e ele organizou os elementos em como se fossem notas musicais, onde o oitavo elemento, após a sétima nota, repetia características semelhantes ao primeiro elemento. Ele teve um pequeno problema, porque ele foi ridicularizado no início na Chemical Society, porque eles não acreditavam muito nessa teoria. Só que isso foi reconhecido anos mais tarde, que a lei das oitavas realmente era válido para vários elementos, embora ele tivesse problema com bário, vanádio, iodo, né, que também não tinha essa periodicidade de 8 elementos. Lembrando que ele que criou, então, a partir desse momento, a gente começa a chamar de tabela periódica, porque ele percebeu uma periodicidade no oitavo elemento em relação ao primeiro, organizando como se fossem as 7 notas musicais. Bom, a partir daí, a gente tem um cara importantíssimo na tabela periódica, que é o Dmitri Ivanovich Mendeleev, que em 1869 ele criou, organizou, ele era um químico que dava aula para o ensino médio, ele estava organizando os elementos para explicar para os seus alunos, e ele percebeu que tinha uma relação das características de elementos com massa atômica próxima. Então aqui ele tem até um documento oficial dele, e a gente consegue observar algumas curiosidades, a gente tem algumas interrogações em alguns elementos, que o que ele fez de diferente de todos os anteriores é que ele percebeu que alguns elementos ainda não tinham sido descobertos, e esses elementos seriam descobertos futuramente e ainda tinham características que se enquadravam nos espaços que ele chamou de ecas, que vem de vazio do latim, e esses espaços, conhecido eca silício, por exemplo, que até então não tinha sido descoberto ainda, mas ele sabia que iria ser descoberto e tinha as características próximas com os elementos ao redor de massa atômica dele. Bom, a partir daí, a gente tem em 1913 a tabela como a gente organiza até hoje, que é a ordem crescente de número atômico, que foi o Henry Moseley, e ele conseguiu organizar então os elementos na ordem crescente de cima para baixo, da esquerda para a direita.
O hidrogênio é o número 1, o hélio é o número 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, hélio, neônio 10 e assim sucessivamente. Bom, isso a gente usa até hoje. Lembrando que a nossa tabela periódica, ela na verdade foi patenteada, né, pela Merck, que é uma empresa química farmacêutica muito conhecida. Em 1923 ela foi distribuída para toda a comunidade científica e para os alunos americanos também a primeira vez, com essa duas séries lantanide e actínio, que foi o Deming quem incluiu nessa tabela moderna que a gente conhece hoje. Bom, então partindo de todo esse histórico, agora a gente vai sobre a construção. Como que essa tabela periódica é construída? Bom, essa tabela periódica ela é construída com 18 linhas verticais, que a gente chama de grupo ou família. Então a gente pode chamar de família ou grupo 1 ou família ou grupo 1A. Pode chamar família ou grupo 2 ou família ou grupo 2A. 3 ou 3B, 4 ou 4B, 5 ou 5B, 6 ou 6B, 7 ou 7B, 8, 9 e 10, todas são chamadas de 8B, a gente já vai ver o porquê disso posteriormente. 11 ou 1B, 12 ou 2B. Aqui volta para o grupo A, tá? Então 1A, 2A, 3A ou ainda 13 na sequência numérica CAIUPAC, e com os vestibulares está tendo uma tendência, tá, em utilizar mais o número crescente de 1 a 18, tá? Mas eu particularmente gosto muito ainda do algarismo romano grupo A e grupo B. Bom, continuando então, 14 ou 4A, 15 ou 5A, 16 ou 6A, 17 ou 7A, 18 ou família 8A, ou ainda família ou grupo 0. Então nós temos 18 linhas horizontais, verticais, perdão. Nós temos 7 linhas horizontais, que a gente chama de série ou período. Então, período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que esse número aqui é infinito. Até então a gente já descobriu todos os elementos do sétimo período, sintetizou os dois últimos, e agora a gente já vai começar a utilizar o oitavo período a partir de 2022, que está para entrar o próximo elemento. Bom, então 18 linhas verticais, 7 linhas horizontais e as famílias. A família 1 ou família 1A, a gente dá o nome de metais alcalinos. Família 2 ou família 2A, alcalinos terrosos. Família 13 ou 3A, nome do primeiro elemento, família do boro. 14 ou 4A, família do carbono. 15 ou 5A, primeiro do nitrogênio, família do nitrogênio. Agora a gente tem a 6A e a 7A são importantíssimas, tá? A 16 ou 6A, família dos calcogênios. A 17 ou 7A, família dos halógenos. E a família 18 ou 8A ou família 0 é a família dos gases nobres. Aqui nessas duas colunas 1A e 2A e desse lado aqui a gente tem os metais, os grupos representativos. Grupo A, metais alcalinos, alcalinos terrosos, e esse conjunto aqui que também faz parte dos representativos. Aqui no meio a gente tem os de transição. Então a gente vai chamar esses casos de transição externa, e tudo essas duas colunas aqui a gente chama de transição interna, porque está dentro desses dois elementos, lantanídeo e actínio. Então, esses dois elementos fazem uma fila, uma série dos lantanídeos e uma série dos actínios dentro desses dois conjuntos. Então, eles transitam aqui dentro, transição interna, transitam fora, externa, representativos e representativos. Bom, partindo daí, nós vamos ver a distribuição eletrônica. Galera, a partir do momento que a gente começa a estudar um pouco mais sobre a tabela periódica, a gente vê a importância de ter conhecimento mais profundo na tabela periódica, porque a quantidade de informações que está contida em uma tabela periódica é imenso.
Então, uma pessoa que sabe usar muito bem uma tabela periódica, ela consegue se destacar, ela consegue ter um conhecimento muito além do que uma pessoa que acha que a tabela periódica só organizou os elementos. Só estão ali fácil para a gente consultar. Mas, na verdade, a tabela periódica ela tem um monte de informações escondidas. A primeira dela é a distribuição eletrônica. Por coincidência, olha só, a família 1A e a família 2A, elas compreendem o subnível S, S1, S2. Se a gente perceber o D, do 3 ao 12, do 3 ao 12, a gente tem 10 colunas verticais, D10. P, a gente tem do 3A a 8A, a gente tem 6 colunas verticais, P6. E aqui por F a gente tem 14 fileiras, 14 elementos lantanídeos e 14 elementos depois dos actínios. Então, S, elementos que terminam em subnível S, compreendem as duas primeiras. Subnível P são os demais representativos, o D são os do meio, transição externa, e o F é a transição interna. Bom, vamos focar agora um pouco nessa distribuição, então. Bom, então a gente tem família 1, família 2 e 7 períodos. Galera, se a gente fizer a distribuição desses elementos aqui, a última camada, ou a camada de valência desses elementos, elas vão ter um S2, então S1 aqui, perdão, S1 da família 1, número 1 do período 1, 2, S1, 2 do período 2, S1 da família 1, 3 S1, 4 S1, 5, 6 e 7. Todos são S1 porque todos estão na família 1A. Bom, na família 2, todos serão S2 e o que vai mudar é a camada. Então a gente já percebeu aqui que o número de elétrons de valência do meu elemento, ele vai me indicar a família ou grupo. Um elétron de valência, dois elétrons de valência. Enquanto a camada de valência, ela vai me indicar o período ou série. Então, se ele termina a distribuição, se ele compreende a distribuição com 5 camadas, ele está no quinto período. Se o meu elemento distribui até a sétima camada, ele está no sétimo período ou sétima série. Então eu consigo descobrir ou deduzir o local que esse elemento se encontra partindo da sua distribuição eletrônica. Uma informação valiosíssima. Bom, continuando aqui então. Se a gente pegar essa mesma distribuição, partindo agora daqui, lembrando que aqui a gente tem um S1 e a gente tem aqui no hélio a outra exceção, a única exceção que desse lado não é o P, é o gás nobre ali, então, hélio 1s2. A partir daqui, lembra que a gente tem P1, P2, P3, P4, P5, P6. Segundo período, todos são 2. E P1 a P6. Continuando. 3, 4, 5, 6, 7. De P1 a P6. Aqui agora dentro, D1. Opa, aí você vai pensar, mas Heverson, aqui não é 4S2 e aqui é 3D1. Bom, se a gente pegar o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai perceber que, olha só, partindo, o primeiro que compreende subnível D é o terceiro período. Só que para eu chegar no terceiro período, eu tenho que distribuir no subnível S de uma camada superior. Então eu tenho 4S e depois eu vou para uma camada inferior e distribuo no 3D. Então, para eu chegar no 3D, eu tenho que passar pelo 4S. Para eu chegar no 3D, eu tenho que passar em 4S1, 4S2. Bom, continuando então, mesma coisa, para eu passar no 4D1, eu preciso preencher o 5S2. Mesma coisa aqui, lembrando que esse 5D1 é do lantanídeo, que está aqui, e esse 6D1 é do actínio, que está aqui, até D10. Bom, para o F segue a mesma coisa, 4F abaixo do 5D1. Nossa, mas aí pensa, por que de 6S vai para 4F? Olha só, 6S para 4F. Vamos ver no diagrama? 6S pula aqui, 4F.
Então, para eu chegar no 4F, eu tenho que ter distribuído até o 6S. Olha só, 6 começa com 4F. Depois do 7, vai para o 5F. Então, se eu continuar aqui e distribuir o 7S1, S2, eu começo no 5F1 até 5F14. Então, essa tabela periódica é a tabela da distribuição eletrônica a partir da camada de valência e os elétrons de valência que a gente vai estudar mais a profundo agora. Bom, continuando então a tabela periódica, vamos pegar agora, galera, olha o alumínio. Vamos pegar como exemplo ele e vamos fazer a distribuição de número atômico 13, fazendo a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Olhando o diagrama de Linus Pauling, galera, olha o que aconteceu. 3p1. O alumínio ele está no terceiro período 3. Então, a camada de valência, que é a última camada, não é a última onde eu paro, lembrem bem, tá? Aqui eu tenho a mais energética. Nesse caso, coincidiu, da mais energética também será a última, tá? Mas eu tenho que olhar um número, o maior valor é a minha camada de valência. Bom, terceiro período, então eu sei que foi indicado pelas camadas. E o número de elétrons de valência, ou o número de elétrons da terceira camada, que é o terceiro período, me dá a família. Então a família 3s2 e 3p1, 2 com 1, me dá o 3a ou 13. Então o número de elétrons de valência me indica a família. A camada de valência, com maior valor, me indica o período. Vamos fazer agora do cálcio, mas vamos fazer diferente. Ao invés de pegar o número atômico 20 e fazer a distribuição, vamos ver se a gente consegue fazer a distribuição olhando a posição na tabela periódica. Galera, então ele está no quarto período. Se ele está no quarto período, eu já sei que a camada de valência dele é a quarta. E eu sei que ele está na família 2A, então eu já sei que o número de elétrons de valência são 2. S1, S2. Opa! Então eu já sei que a distribuição eletrônica, a camada de valência desse átomo meu é a quarta, subnível S, e o S2 porque ele está na família 2A. Aí depois eu complemento com a distribuição. Então olha que interessante. Primeiro exemplo, a gente fez a distribuição, localizou o elemento. No segundo exemplo, a gente já tinha o elemento e a partir dele a gente deu a distribuição. Isso é importantíssimo, a gente ter essa flexibilidade, porque isso dá uma vantagem muito grande da gente, ou no concurso ou em um vestibular. Bom, continuando aqui então, vamos pegar agora um elemento aqui do meio. Vamos pegar o tecnésio. Tecnésio, então, número atômico 43. Olhando aqui para fazer a distribuição eletrônica, ele termina, olha que interessante, 5s2. Qual o período que o tecnésio está? Ah, está no quinto período, 5s1, 5s2. Quantos elétrons ele tem de valência? Aqui, um pouquinho diferente da família quando é representativo grupo A, é que eu tenho que olhar tanto os elétrons da última camada quanto os elétrons do subnível mais energético. Ou simplesmente eu vou somar o S e o D. Para eu acessar todos do grupo D, eu tenho que passar pelo S. Então eu sempre vou observar para conseguir somar esse valor. Bom, 2 com 5, 7. Ou 7B. Então eu consigo, somando a última. Olha que interessante. Última camada ou camada de valência, camada mais energética, subnível mais energético, tá? Não a camada. Subnível mais energético é o D e a camada de valência é o 5. Bom, então, família 7 ou 7B. Como que eu sei que está no grupo B e não é do A? Opa, porque terminou em D. Então, se a gente lembrar S, D no meio e P aqui, tá? Então, terminou em D, eu sei que ele se localiza no meio ali, transição. Bom,
Vamos pegar um outro exemplo um pouquinho mais maior para a gente ver. Vamos pegar o rádio, número atômico 88, né? Fazer a distribuição dele. Então ele vai 1s2, 2s2, 2p6, até 7s2. Olha a localização dele. 7s2. Galera, mas olha que interessante. Aqui eu tenho P6. Se eu olhar aqui, eu tenho o radônio que ele é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou na coluna P6, todos são P6, com exceção do L, que é S2, mas aqui eu tenho 6P6. Galera, e se eu pegar o radônio, que é 6P6, substituir tudo isso daqui, não precisar escrever tudo isso, colocar simplesmente radônio e indicar com 7S2, que é onde termina, é uma forma muito mais simples para eu fazer distribuição eletrônica de elementos extensos. Isso daqui, no vestibular, faz você ganhar um tempo muito grande. Então, eu posso utilizar gases nobres, e é sempre um gás nobre do período anterior. Mas por quê? Porque se eu pegar um período depois, posterior, eu vou ter mais número atômico, então não faz sentido nenhum. Então eu vou pegar e suprimir, eu só posso usar gás nobre, suprimir uma boa parte da distribuição com gás nobre, lembrando que a conexão é P6, olha o outro P6 aqui, olha o outro P6 aqui, olha o outro P6 aqui, todos gases nobres, P6. Tá, então eu vou pegar para conseguir suprimir a maior parte. Concluir. Notação oficial da IUPAC. Radônio, distribuição eletrônica do radônio é igual entre colchetes, do rádio é igual entre colchetes, distribuição do radônio 7s2. Então a distribuição do rádio é colchetes radônio 7s2, distribuição oficial da IUPAC. Eu ganho muito tempo com isso. Por isso é importante conhecer a localização, olhar para a tabela periódica com mais cuidado. Beleza? Vamos ver agora um pouco de características dessa tabela periódica. Então a tabela periódica ela é constituída por metais, a imensa maioria da tabela periódica é metais. Eu tenho os ametais e tenho os gases nobres. Tá vendo aqui o detalhe aqui, galera, dessa tabela periódica? Lembrando que essa tabela periódica é uma tabela periódica exclusiva minha, tá? Se você ainda não tem, deixa o comentário abaixo aí no YouTube, inteiramente grátis, essa tabela periódica. Bom, exclusiva. Aqui a gente pode ver uma linha vermelha, galera. Essa linha vermelha, ela substituiu os semimetais que tinha nas tabelas anteriores. Então essa tabela já é uma tabela bem atualizada. Olha o detalhe, a gente já tem o 8º período aqui, que vai ser catalogado em breve nos próximos anos. E essa linha vermelha, galera, ela é um limiar. Os elementos que estão conectados nela, a maior parte deles, tem características próximas, tanto de ametal como de metal. Então, a gente pega o silício aqui, que ele tem características de semicondutor, embora seja um ametal. Tá? Então, ao invés de eu colocar semimetais, eu coloco uma linha dividindo metais de não metais ou ametais, onde os elementos próximos a essa linha têm características próximas, misturadas no limiar aqui de metal e ametal. Bom, o hidrogênio, coitado, tá vendo que na família 1A eu não coloquei o hidrogênio? Fica muito atento a isso, tá? Metal, hidrogênio. Então a tabela é dividida por metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio, que ele não está na família 1A. Tá? Ele tem características, no caso a distribuição eletrônica da família 1, mas ele não se encontra na família 1. Não tem família, coitado. Bom, aqui, características. Os metais são eletropositivos, a gente vai ver a positividade nas características periódicas na próxima semana. Sólidos, todos são sólidos com exceção do mercúrio, que é o único líquido a temperatura ambiente, 25 graus em uma atmosfera. Todos têm brilho característico, a gente pode ver o ouro, o alumínio, o cromo, que isso é muito comum para a gente saber o brilho desses materiais. São dúcteis, que é a característica de transformar em fio, o cobre é extremamente dúctil. Maleável, transformar em lâmina, em folha. O alumínio é extremamente maleável, a gente tem papel alumínio, alumínio em folha, em lâmina, e são bons condutores de calor e eletricidade. Os ametais, galera, têm características contrárias. Eles são eletronegativos, ao invés deles serem
Maleáveis, eles são quebradiços, ao invés de eles terem brilho característico, eles são opacos, formam compostos covalentes moleculares, são péssimos condutores de calor e eletricidade. Na verdade, eles são usados como isolantes, com exceção de carbono e silício, que são condutores de eletricidade nas suas formas alotrópicas distintas aí. Bom, os gases nobres formam moléculas monoatômicas, eu até brinco, né, gases snobs, né, que eles não querem misturar com ninguém, são sempre sozinhos. Eles são inertes, né, embora possam fazer ligações estáveis, né, em condições especiais, em complexos. A gente vai ver isso lá no nível 3 da tabela periódica, quando os gases nobres fazem ligações, tá? Então, aprofundando para quem estiver já na graduação, para a gente ver isso posteriormente. Bom, observações importantes. Então, líquido, mercúrio e bromo. Gasosos, isso é importantíssimo, galera. Gás nobre, obviamente. Cloro, nitrogênio, oxigênio, flúor e hidrogênio. São os gases da tabela periódica. Os demais são sólidos. Nós temos os cisurânicos, que são elementos artificiais de número atômico menor que 92, no caso é o urânio, né? E eles são astato, tecnésio e promésio, tá? Todos que são número atômico menor que urânio, no caso, os únicos artificiais são esses três. Transurânicos, todos os depois de 92 são artificiais. Então, a partir de número 92, bombardeamento, foram sintetizando os elementos. Bom, nós temos elementos radioativos, né, do bismuto até o fim da tabela periódica, eles são naturalmente radioativos, embora eu possa ter variações radioativas de elementos inferiores. Bom, então aqui a gente tem as características gerais, lembrando que o nível 2 e 3 a gente aprofunda um pouco mais nessas características, tá? Mas para ensino médio, para vestibular, perfeito até aqui. Bom, a partir das características, galera, agora a gente vai ver um resumo, vai ser a nossa fixação. Então, presta atenção que agora a gente tem a fixação. É isso aí, galera. Então, agora, na parte da fixação, a gente vai dar um resumo, um mega resumo do que a gente viu. Bom, então a gente vai ver que essa tabela periódica moderna nossa, ela é constituída através da lei de Mosley, que essa lei de Moseley ou Mosley, elementos são organizados em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Lembrando que nós temos 18 linhas verticais, que são grupos ou famílias que indicam os elétrons de valência, a última camada. Lembrando do detalhe dos de transição aqui, tá, galera? Não esqueçam. Subnível mais energético, camada anterior, subnível da camada posterior com subnível mais energético. 7 linhas horizontais, lembrando que a gente já vai ter a oitava logo logo, indica o período ou a camada de valência, de fato. Distribuição eletrônica. S1, S2, D1 a D10, P1 a P6, F1 a F14. Beleza, agora a gente vai fazer exercício, galera. Então eu gostaria que vocês pegassem esse exercício, dá para fazer o download dessa aula aqui embaixo na descrição. Respondam e a gente vai marcar uma live ao vivo para a gente discutir tanto a teoria que a gente viu de tabela periódica, quanto esses exercícios. Eu vou dar uma pequena introdução nesse exercício. Bom, então no primeiro aqui eu tenho uma tabela periódica com alguns elementos e ele pede um elemento metal alcalino, um elemento com 6 elétrons na última camada, um gás nobre, um metal alcalino terroso. Lembrando que pode ter mais de uma resposta, eu aceito qualquer elemento que tenha dentro dessa resposta aqui. Um lantanídeo, 2 metais de transição, um halógeno, um actínio, um ametal da família 5A, um elemento com 3 elétrons na última camada eletrônica. O exercício de número 2, então a gente tem distribuições eletrônicas aqui de 1 a 4, e olha só, responder essa questão aqui justificando por que você acha a alternativa está errada. Galera, lembra, tá? Toda vez que você bater o olho numa distribuição, já lembra, opa, camada de valência me indica o período. Os elétrons dela vão me indicar qual família ele está.
Beleza? Lembrando aqui, olha só, PSSP. Eu já sei onde eles estão, representativos, não estão ali em transição, já consigo localizar. Sempre mentalizem a partir da distribuição e já localiza esse elemento na tabela periódica. Bom, esse elemento de número 3 é justamente isso, tá? Eu tenho a posição dos elementos a partir da posição, olha só, faça a distribuição eletrônica dos elementos A e E. Galera, nesse exercício 3, eu não gostaria que vocês utilizassem a distribuição com o diagrama de Linus-Pauling, tá? Vamos tentar fazer a distribuição só olhando para a tabela periódica, tá? Só olhando a posição que esses elementos estão na tabela. Lembrando que A e E tá bem no início aqui, então dá para a gente fazer essa distribuição inicial ali, sem precisar montar o diagrama. Óbvio, né, que se a gente montar o diagrama, que é bem rápido também, a gente viu nas aulas anteriores, dá pra gente fazer esse exercício, mas eu gostaria que vocês usassem só a tabela periódica que a gente viu. Olha só, AB indique a configuração eletrônica dos elementos B, G e C. B, G e C. Ele quer a configuração eletrônica de valência. Quando perguntar configuração eletrônica de valência, ele só quer a última camada. Tá? Então aqui, eu tenho terceiro período, S2, eu já sei, aqui também, tá? Então, mesma coisa, não façam distribuição do diagrama de Linus-Pauling, só pela localização, tá? Volta no vídeo, vê como que eu indico a localização de transição, que muda um pouquinho, e faz essa daí. Na C, faça a distribuição eletrônica dos elementos H, I e D, utilizando gás nobre, tá? Aqui, galera, nessa live que eu vou esclarecer as dúvidas, eu vou repetir aquilo que eu fiz deduzindo a distribuição eletrônica sem precisar do diagrama. Se for preciso, chama o diagrama, monta e substitui pelo gás nobre. Mas a gente vai usar muito o gás nobre, lembra, consulta na tabela periódica. Pode usar a mini tabelinha minha, não tem problema. Pega o gás nobre e observa o H. O gás nobre anterior é o G, o I, o gás nobre anterior está aqui, 1, 2, 3, 4, quarto período, e o D também, gás nobre, está aqui. Substitui parte, uma grande parte dessa distribuição com o gás nobre. No exercício de número 4, olha que interessante, eu mesclei. Então eu fiz, lembrando que esses exercícios não tem resposta na internet, tá? Fui eu que montei esse exercício, então não adianta copiar da internet. Bom, aqui então nós temos a distribuição do primeiro que termina em P3. Olha que interessante, P3, eu já vou mentalizar. P3 é representativo, eu já sei o cantinho que ele está. D8, opa, eu já sei que ele está no meio. É transição, grupo B. P6, D5, F11, opa, eu já sei aonde que ele está. Tá vendo que aqui eu separei por uma vírgula, que eu não pus nada, posso pôr um hífen. Aí o PAC aceita espaço, hífen, vírgula. Tranquilo, vestibular. Bom, então aqui eu usei gás nobre e fiz a distribuição. Então agora eu quero, olha só, não utiliza o número atômico para procurar o elemento. Né? O que as pessoas faziam? Somava e contava até encontrar o elemento ou achava o número atômico. Não façam isso, galera. Pela localização, pega a tabelinha, 4P3, 4P. Então já localiza. O P está aqui, quarto período, coluna P3, ou, né, soma também, S2 com P3 me dá 5, já consigo. Mesma coisa aqui, mesma coisa nesse grandão, aqui. Também tá vendo que eu não importo o que tem dentro do argônio na distribuição, o que eu vou usar? 3D5. Vou usar o 4S1 máximo, 3D5, tá? Lembrando aqui que a gente vai ver algumas exceções nesse caso aqui da distribuição que a gente vai citar um pouco mais no nível 2 avançado, mas a gente já vai ver o porquê que a gente tem aqui. Muito curioso esse caso da D. Bom, o caso E, 6S2, 4F11, mais distribuição inteira do xenônio. Localizem esses elementos, galera, para nossa chat ao vivo. Bom, 5. Qual é o número atômico do elemento químico do quinto período que tem 10 elétrons no quarto nível? Olha que interessante esse exercício. Então ele quer o quinto período, mas que tenha 4
10 elétrons no nível 4. Pensem, tá? E deduzam aí o número, beleza? Então a gente se encontra na live para esclarecer ou dúvida da teoria, tá? Ou complementar alguma observação que faltou, ou mesmo resolver esse exercício. Então, faz um comentário caso tenha alguma dúvida aí, tá? Se inscreva lá no canal para reportar sempre vídeos novos. A partir daqui eu vou fazer uma série com os vídeos novos. Precisou da tabelinha? Comenta lá, inteiramente grátis, eu envio. Beleza? Bons estudos então. Até mais, galera. Tchau, tchau.